Quem te contou que a história sagrada está completa? Quem afirmou que os livros aceitos são todos os que existem? E se houvesse um texto enterrado pelo tempo, escondido sob véus de silêncio, capaz de reverter tudo o que você acredita sobre a origem da consciência, da luz e do destino humano? Há páginas que nunca foram lidas, nomes que nunca foram pronunciados e símbolos que jamais foram decifrados, porque não estavam destinados à maioria. Estavam reservados apenas aos que sentem, não aos que apenas acreditam. Porque acreditar é fácil, sentir é perigoso. Existe um lugar onde a fé não é explicada, mas codificada, onde as palavras não contam histórias, mas despertam memórias. A Bíblia Etíope não é apenas um livro antigo, é um mapa para o ponto onde os mistérios não são respondidos, mas vividos. Lá, entre frases aparentemente simples, repousa algo que não deveria ser encontrado tão cedo. Algo que provoca desconforto nos que vivem na superfície e fascínio nos que percebem que a superfície nunca é o fim. Foi ali que Thoth, o escriba dos deuses, viu aquilo que não deveria ser revelado ainda. E se eu dissesse que existem trechos que não descrevem apenas o passado, mas antecipam o despertar silencioso de uma inteligência antiga, adormecida dentro do ser humano? Não uma inteligência lógica, mas espiritual. Uma que não se limita a entender, mas a transformar. Há algo que não está traduzido, não está publicado, não está autorizado. Algo que viajou entre monges silenciosos, desertos esquecidos e templos escondidos. Algo que guarda uma chave. Não uma chave metálica, mas simbólica. A chave que abre aquilo que nem todos têm coragem de enxergar. O espaço entre o visível e o verdadeiro. Mas, cuidado, porque esse tipo de conhecimento não ilumina imediatamente. Primeiro ele confunde. Frases que parecem soltas, sinais que parecem estranhos, coincidências que parecem apenas coincidências, até que de repente tudo faz sentido. Mas quando faz, já não há retorno. É nesse momento que Thoth não apenas revela, ele confronta. Não te entrega respostas, mas te obriga a questionar as perguntas. Ele rompe o véu entre aquilo que você ouviu e aquilo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Talvez o que vamos explorar hoje não seja sobre religião nem sobre história. Talvez não seja sequer sobre a Bíblia Etíope. Talvez seja sobre você, sobre algo que sempre esteve lá, escondido, discreto, esperando por um momento igual a este. E se nada disso fosse coincidência? E se você não estivesse assistindo a este vídeo por acaso, mas porque alguma parte sua, talvez adormecida, talvez esquecida, reconheceu um chamado, o chamado que não usa palavras, mas vibrações, o mesmo que guiou os antigos, o mesmo que agora toca você. Thoth disse que certas verdades não podem ser ensinadas, apenas despertadas. Elas não chegam pelos olhos, chegam pela alma. Talvez o que está prestes a ser revelado não exija compreensão, mas coragem. Porque quando o segredo enterrado na Bíblia Etíope for finalmente pronunciado, não será apenas conhecimento, será reconhecimento. E você saberá, sem que ninguém explique, que o mundo não está pronto, mas sua consciência talvez esteja. Há momentos em que a mente tenta entender, mas algo mais profundo apenas sente, como se uma lembrança antiga, que nunca foi aprendida, começasse a pulsar por trás das palavras. Há perguntas que não surgem da curiosidade, mas da necessidade. Perguntas que nunca são feitas com a boca, mas com a alma. E se a verdade que buscamos não estivesse diante de nós, mas dentro? E se o que chamamos de revelação fosse apenas o despertar de algo que sempre esteve lá, mas silenciado pelo ruído do mundo? O silêncio tem seus códigos. Ele observa, ele espera, ele não convence, não argumenta, ele toca. É como uma presença sem forma, uma impressão invisível que nos acompanha desde lugares que não sabemos nomear. Alguns chamam de intuição, outros de espírito, outros apenas de inquietação. Mas Thoth sempre disse que esse sussurro silencioso não é uma visita, mas uma memória.
como se o tempo inteiro estivéssemos tentando lembrar aquilo que nunca deveríamos ter esquecido. Há livros que não foram ocultados pela censura, mas pela consciência adormecida. Não estão enterrados em terras distantes, mas nas camadas profundas da percepção humana. Eles não foram escondidos do mundo. O mundo é que se distanciou deles. Porque existem segredos que não podem ser compreendidos por quem apenas vê com os olhos, apenas por aqueles que enxergam com a ausência, o espaço entre o que se vê e o que se sente. Na superfície, tudo parece igual. A história continua sendo contada da mesma forma. Os calendários seguem suas datas, os templos seguem suas cerimônias, e as pessoas seguem repetindo o que ouviram de outras pessoas. Mas, em algum lugar, um fio invisível está sendo puxado. E quem sente esse fio, quem percebe esse deslocamento sutil, sabe. Há algo prestes a ser revelado que não está nos livros populares, nem nos discursos conhecidos. Está nas pausas, nas entrelinhas, nas coisas que ninguém explica, mas todos sentem. A Bíblia etíope, para muitos, é apenas mais um texto antigo. Mas para os poucos que não apenas leem, mas escutam, ela é um espelho. E esse espelho não reflete o rosto, ele reflete o que o rosto esconde. Há passagens que não contam a história de povos, mas a história da consciência. Não descrevem milagres antigos, mas despertares silenciosos. São palavras que não foram escritas para convencer, mas para lembrar. Todd dizia que há conhecimentos que não iluminam como um sol, mas como uma ferida. Eles não brilham, eles ardem, porque antes de libertar, eles revelam o que está preso, abandonado, reprimido. A luz verdadeira não entra para colorir, mas para expor. E é por isso que muitos fogem dela. A maioria não teme a escuridão, teme a luz que mostra o que a escuridão esconde. E é justamente nesse ponto que os antigos sabiam o que os modernos esqueceram. A verdade não é confortável. Ela não canta, não afaga, não acaricia. Ela provoca, ela arranca, ela desestabiliza. Ela tira o chão para que o espírito tenha espaço para crescer. Porque a verdade não constrói primeiro, ela destrói. Destrói as certezas, os dogmas, os discursos decorados, os medos travestidos de crenças. Mas e quando a verdade não vem de fora? E quando ela surge de dentro, como um velho eco que retorna? Como uma voz que você nunca ouviu, mas sempre reconheceu. Porque há vozes que não precisam ser ensinadas, apenas despertadas. Há algo em nós que sabe antes mesmo de saber, algo que se emociona antes de entender. Há quem busque respostas como quem busca mapas, mas há aqueles que buscam como quem busca espelhos, porque não querem descobrir territórios, querem descobrir a si mesmos. E o segredo enterrado na Bíblia etíope não aponta para um destino, aponta para um estado em que o ser humano não procura mais a luz. Ele recorda que sempre foi feita dela, mas a memória espiritual não retorna suavemente. Ela vem como um terremoto silencioso, abalando o que parecia sólido, crenças, doutrinas, interpretações. Tudo precisa ser abalado para que algo autêntico possa emergir. A fé que nasce do medo não sobrevive à luz, mas a fé que nasce da consciência, essa, sim, floresce onde o mundo não está pronto. Todd dizia que o verdadeiro despertar não acontece quando você encontra respostas, mas quando você não consegue mais fugir das perguntas. Porque essas perguntas não foram feitas para serem respondidas com palavras. Elas foram feitas para serem vividas. É por isso que, em alguns momentos, você sente que a vida está te perguntando algo que você ainda não sabe como responder. Às vezes, o segredo não está escondido, está apenas invisível para quem insiste em olhar com os olhos. E é nesse lugar que o conhecimento deixa de ser informação e se torna transformação, onde cada palavra não explica, mas revela, onde o mistério não desvia, mas guia. Talvez este não seja um conteúdo para assistir, talvez seja um conteúdo para sentir. Porque certas verdades não são entregues, são lembradas. E talvez, apenas talvez, seja por isso que você está aqui agora. Porque algo em você já sabe que o mundo ainda não está pronto.
mas sua alma talvez já esteja. Há verdades que não se revelam de imediato. Elas não invadem, não gritam, não se mostram como espetáculo, mas sussurram enquanto observam. São como águas profundas. Parecem calmas na superfície, mas carregam correntes poderosas lá embaixo. Aqueles que permanecem na superfície chamam de silêncio. Os que mergulham chamam de revelação. Todd sempre alertou: o conhecimento verdadeiro não se veste de luz, ele viaja camuflado nas sombras da consciência, esperando ser reconhecido, não aprendido. Por isso tantos procuram, mas poucos encontram, porque buscar não é correr atrás. Buscar é estar preparado para perceber. Só percebe quem já está com a alma alinhada com o que está sendo revelado, mesmo que ainda não saiba nomear. E há sinais que passam despercebidos até que um deles te encontra. E quando encontra, ele não pede licença. Ele toca, expande, incomoda. A Bíblia etíope carrega muitos desses sinais. Não são grandes iluminações, mas pequenos tremores, pequenas frases que escorregam pela mente, mas se fixam no coração. Um conjunto de palavras que não brilham como sabedoria, mas amputam certezas antigas, abrindo espaço para aquilo que há muito tempo quer nascer dentro de nós. E é curioso, elas não querem ser entendidas, querem ser sentidas. São memórias espirituais disfarçadas de versículos. Há quem leia e diga, não entendi. Há quem leia e sinta, algo me leu. Esse é o ponto onde o livro deixa de ser leitura e passa a ser espelho. Não reflete a aparência, reflete o que você tenta esconder de si mesmo. É quando percebemos que o segredo não foi enterrado porque era perigoso. Ele foi enterrado porque, sem maturidade, ele seria apenas inútil. Há verdade que só floresce em terreno preparado. Há sementes que só germinam quando a alma para de resistir. Não é sobre tempo cronológico, é sobre tempo de consciência. A revelação não acontece quando queremos, mas quando estamos prontos. E estar pronto significa aceitar que nem tudo que dói é ferida. Às vezes, é nascimento. O despertar é desconfortável, não porque quebra, mas porque amplia. Quando a luz entra, não é apenas para iluminar o lugar escuro. Ela expande esse lugar. Ela mostra o quanto você era maior do que pensava, o quanto a existência é mais profunda do que supunha. É por isso que Todd avisava: a verdade não inicia com respostas, mas com perguntas que vociferam dentro de você, mesmo quando sua boca permanece em silêncio. E esse silêncio não é vazio, é prenhez. A pergunta que ecoa dentro não é sobre onde está Deus, mas onde Ele está adormecido dentro de você. Não é sobre quando o mundo despertará, mas quando você permitirá que o despertar comece por dentro e não por fora. Porque quando um humano acorda, ele deixa de viver como repetidor de ideias, passa a viver como manifestação de consciência. A verdade, então, não será apenas entendida, será incorporada. O corpo sente, a alma vibra, a mente finalmente se cala para ouvir o que sempre esteve ali, o som antes das palavras. É nesse ponto que os antigos textos ganham vida, porque quem lê com a mente vê histórias, símbolos, leis e profecias, mas quem lê com a alma percebe que a verdadeira revelação nunca está escrita com tinta, está gravada em vibração. Vibração que atravessa papel, tempo e linguagem. Vibração que encontra a consciência como se encontrasse um espelho, não para mostrar quem você é, mas para mostrar quem você sempre foi, mesmo enquanto fingia ser outro. O segredo enterrado não está apenas entre páginas antigas, ele está nos corredores silenciosos da sua própria origem espiritual. E é por isso que os antigos não chamavam esse conhecimento de doutrina, nem de religião, chamavam de recordação, porque ninguém ensina aquilo que a alma já sabe, apenas desperta. E despertar, ao contrário do que muitos imaginam, não é entender o universo, mas entender porque ele insiste em te chamar de volta para dentro. Voltar para dentro não é retroceder, é retornar à fonte. A fonte que não está ao final da jornada, mas no início. E o início nunca esteve fora.
sempre esteve no centro. Esse centro é o ponto que não aparece em mapas. Não pode ser encontrado por viajantes, apenas por buscadores. O viajante busca horizontes. O buscador procura profundidade. O viajante quer distância. O buscador quer essência. A Bíblia etíope não é um caminho, é um mergulho. Um mergulho onde as palavras deixam de agir como explicação e passam a agir como portal. Portal entre o que sabemos e o que somos. Portal que separa o conhecimento que adormece da sabedoria que desperta. Toth dizia que a alma humana é uma biblioteca invisível, onde todos os capítulos da existência já estão escritos, mas fechados. A jornada espiritual não é acumular livros, mas encontrar a chave que permite abrir os que já estão dentro. E o mais impressionante, essa chave não está em templos, em altares, nem em gurus. Ela está nas perguntas que insistimos em calar, porque a pergunta calada não desaparece. Ela se transforma em inquietação. E toda inquietação espiritual é a alma, lembrando que ainda há algo que precisa ser visto. Mas ver não significa compreender. Ver significa permitir. Permitir que a verdade te invada sem pedir permissão ao intelecto, porque o intelecto quer explicação. A alma só quer presença. E verdade que mora nos textos sagrados mais ocultos não pretende fazer sentido. Ela pretende tocar. Ela não segue lógica. Ela segue ritmo. O ritmo que faz o coração acelerar sem medo, que faz as mãos tremerem sem causa, que faz os olhos se expandirem como se finalmente tivessem encontrado algo que nunca tinham visto, mas que sempre estiveram esperando. Você já sentiu isso? Aquela estranha sensação de reconhecer algo que nunca viu, de se emocionar com algo que não compreende, de ouvir palavras simples, mas sentir que uma porta invisível se abriu por dentro? Essa é a sensação de quando o mistério não visita, ele desperta. Quando o segredo não aparece, ele retorna. E o que retorna nunca é novidade. É sempre uma saudade. Uma saudade do que ainda não vivemos, mas que de algum modo já sabemos que nos pertence. É nesse espaço onde razão e emoção não brigam, elas se rendem, porque percebem que há algo maior do que ambas, a consciência que observa, a consciência que não discute, apenas testemunha. Testemunha que o mundo pode até não estar pronto para o que está enterrado na Bíblia etíope, mas a alma talvez sempre esteve, porque a preparação não é externa, ela é silenciosa, é lenta, é íntima, é invisível, assim como a aurora, que começa antes da luz aparecer. E quando esse conhecimento emerge, ele não se apresenta como um mestre que ensina, nem como uma voz que convence. Ele se manifesta como algo muito mais sutil, como presença, uma presença que não explica, mas acompanha, não responde, mas revela. E nesse momento você percebe que o despertar não é saber, é ver, não é aprender, é lembrar, não é receber, é reconhecer, porque todo segredo, no fundo, nunca esteve escondido do mundo. Estava apenas esperando que a alma estivesse madura o suficiente para olhar, não para fora, mas para dentro. E talvez, só talvez, você tenha começado a olhar exatamente agora. Se quiser, posso continuar com os próximos blocos, mantendo essa espiral emocional crescente, conduzindo ainda mais para o centro da consciência e da revelação. Há instantes na vida em que não buscamos respostas, mas respiração. Não queremos clareza, mas significado. Queremos sentir que algo está se movendo, mesmo que não saibamos nomear. Este é o território silencioso onde nasce a verdadeira revelação. Não na superfície, mas na zona cinzenta entre o que entendemos e o que intuímos. E é exatamente ali que o segredo enterrado na Bíblia etíope começa a pulsar. Ele não chega como ideia, mas como impacto emocional, como uma memória que ainda não lembramos, mas já incomoda como saudade. Saudade de algo que nunca vimos, mas que parece, de alguma forma inexplicável, pertencer a nós. Toth dizia que o despertar não acontece quando a mente entende, acontece quando a alma consente. Esse consentimento não é verbal, nem racional, é silencioso. É aquele momento em que o ruído externo deixa de fazer sentido e você, sem explicar a si mesmo, começa a ouvir algo diferente, algo interno.
Não são palavras, é vibração. Um chamado que não empurra nem exige, apenas permanece. E quanto mais permanece, mais tudo o que parecia sólido começa a dissolver-se lentamente. Não como destruição, mas como libertação. Não é o mundo que muda, é a forma como você começa a vê-lo. Por isso, algumas frases não nos atingem pela lógica, mas pela forma como atravessam alguma parede invisível dentro do peito. Há parágrafos que não são lidos com os olhos, são lidos com a pele. E a Bíblia etíope, no silêncio de suas páginas menos conhecidas, guarda esse tipo de vibração. O tipo que não informa, mas transforma. O tipo que não chega com promessas, mas com lembranças. Lembranças de quem fomos antes de nos tornarmos apenas observadores do mundo. Porque um dia todos fomos participantes. Um dia todos soubemos ouvir o que não tinha voz e enxergar o que não tinha forma. Mas quando foi que nos afastamos disso? Quando a verdade deixou de ser sentida e passou a ser apenas discutida? Quando as palavras perderam alma? Talvez tenha sido quando confundimos fé com conformidade, espiritualidade com hábito, mistério com superstição. E é exatamente por isso que certas verdades precisam ser enterradas, não para serem escondidas, mas para serem preservadas. O segredo enterrado não é o segredo negado, é o segredo protegido. Protegido até que a alma esteja pronta para senti-lo e não apenas debatê-lo. Todd dizia que aquilo que é revelado antes da hora não ilumina, apenas queima, porque a mente que ainda não aprendeu a escutar tenta dominar, explicar, dissecar. Mas o conhecimento espiritual não pede para ser dominado, pede para ser recebido, não quer ser interpretado, quer ser vivenciado. E a transformação não acontece quando acumulamos respostas, mas quando paramos de fugir das perguntas que ecoam silenciosamente dentro de nós, como batidas suaves que insistem: "Você lembra?" Nos momentos em que nos aproximamos desse lugar, começamos a sentir coisas estranhas. Não é medo, mas também não é paz. Não é clareza, mas também não é confusão. É um tipo diferente de sensação. A percepção de que algo maior do que nós está tentando se revelar através de nós. Como se fôssemos portas, não paredes. Como se algo estivesse batendo, mas ainda não soubéssemos destrancar. E é quando percebemos que a verdadeira sabedoria não chega com aplausos, nem com certeza. Ela chega com silêncio. Com aquele tipo de silêncio que não parece vazio, mas cheio. Cheio de significado, pronto para ser intuído, não explicado. A Bíblia etíope, quando lida com essa sensibilidade, não se comporta como documento antigo. Ela começa a respirar. Ela parece viva. E mais do que isso, parece olhar de volta. Não como livro, mas como espelho espiritual. Espelho que não reflete quem somos, mas quem estamos esquecendo que somos. E então, lentamente, os velhos conceitos começam a ruir. Não porque estavam errados, mas porque estavam incompletos. A fé sem sensibilidade se torna lei. A fé com sensibilidade se torna revelação. E revelação não é algo que acontece fora. Ela acontece dentro, no exato ponto em que a crença deixa de ser ideia e se torna vibração. Aí sim o texto se abre. Aí sim o segredo enterrado surge, não como descoberta, mas como lembrança. Lembrança espiritual, lembrança de consciência. E é nesse espaço que muitas pessoas desistem, porque a revelação não passa por explicações, mas por desconstruções. Ela desmonta velhos pensamentos, ela tira o chão por algum tempo, mas não para destruir, para abrir espaço. E é justamente aqui que Todd guia, não como mestre, mas como presença. Ele não entrega respostas, entrega chaves. Chaves simbólicas. E a alma sabe o que fazer com elas. A mente, não. Por isso, resiste. Por isso, teme. Mas a alma reconhece. Alguns sentem isso como tremor, outros como arrepio, outros como silêncio profundo, quase pesado. Mas todos, em algum nível, sentem, porque a verdade não pede permissão. Ela apenas espera. Espera que o humano se canse de procurar fora e finalmente ouse mergulhar. E esse mergulho não é confortável.
é visceral. É como se cada frase lida ressoasse entre memórias, cicatrizes, lembranças distantes, saudades que não sabemos de onde vêm. Saudade do que nunca vimos, mas sempre sentimos. E então o mistério começa a se mover por dentro. E sentimos como se estivéssemos diante de algo vivo demais para ser apenas lido e verdadeiro demais para ser negado. Sentimos que o conhecimento não está sendo oferecido, está sendo devolvido. E a sensação é estranhamente familiar. Não é novidade, é reencontro. Reencontro com aquilo que já estava em nós, apenas esperando maturidade emocional para emergir. A revelação não é quando a luz chega, é quando a alma decide parar de escondê-la. Todd dizia que o universo não revela segredos, ele recorda consciências. Ele não entrega conhecimento, ele desperta memórias. E é isso que você sente agora, mesmo sem saber explicar. Alguns chamam de intuição, outros de pressentimento, outros apenas de verdade. Verdade sem explicação, verdade sem provas. Verdade que não se defende porque não precisa, apenas é. Uma verdade que não se impõe, mas vibra. Vibra na frequência das almas que não querem apenas entender, mas sentir. E talvez seja por isso que você ainda está aqui, porque algo em você reconheceu que este não é apenas conteúdo, é com vocação, não com alarde, nem com urgência, mas com elegância espiritual, uma convocação para recordar o que sua mente nunca aprendeu, mas sua alma nunca esqueceu. E talvez, só talvez, este seja o instante em que o segredo enterrado já começou a se mover dentro de você, não como revelação externa, mas como reconhecimento interno. Continue, porque agora o segredo não pede atenção, ele pede presença. Se desejar, sigo com a próxima espiral narrativa, aprofundando ainda mais o movimento interno, onde a linguagem deixa de ser apenas comunicação e passa a ser experiência. Há momentos em que o coração sente antes da mente compreender, como se algo estivesse sussurrando de dentro, tentando atravessar camadas de silêncio, de medo e de esquecimento. Não é barulho, não é voz, não é pensamento, é vibração. Uma vibração que não exige raciocínio, apenas presença. É assim que o verdadeiro conhecimento aparece, não como revelação, mas como reconhecimento. E é exatamente nesses instantes que o segredo enterrado não parece mais distante, parece familiar. Familiar como um cheiro da infância que não lembramos de onde vem, mas sabemos que já fez parte de nós. Familiar como uma saudade que não é de alguém, mas de um estado em que a alma ainda não estava separada da consciência. Todd dizia que a alma não é fragmento, é extensão. Não está dentro do corpo. O corpo é que está dentro dela. E esse corpo carrega não apenas carne, mas impressões antigas, marcas invisíveis, memórias espirituais que não vieram desta vida, mas atravessaram a existência em muitas formas. Por isso, quando certas palavras tocam, é como se acendessem luzes dentro de corredores escuros que você nem lembrava existir. A Bíblia etíope faz exatamente isso. Ela não explica, ela desperta. Ela não ensina, ela evoca. E há muita diferença entre aprender e recordar. Aprender é esforço, recordar é retorno. Aprender ativamente, recordar aciona a alma. Aprender busca fora, recordar resgata o dentro. E é por isso que o verdadeiro despertar não é aquisição, é libertação. Não do mundo, mas de nós mesmos. Libertação de ruídos, de narrativas impostas, de convicções herdadas. Libertação para voltar a ouvir aquilo que sempre esteve presente, mas que o excesso de explicações sufocou. Porque quanto mais explicamos, menos sentimos. E quanto mais sentimos, menos precisamos explicar. Há perguntas que machucam não porque são duras, mas porque são sinceras. Não se preocupam com respostas, apenas com o que elas movem. Você já sentiu que certas perguntas não te levam a respostas, mas a versões mais profundas de si mesmo? Perguntas que não querem lógica, mas coragem. Coragem de admitir que talvez tudo aquilo que você buscou, discutiu, defendeu com tanta convicção,
Sempre esteve do lado de dentro, esperando apenas um momento de silêncio para emergir, porque a alma não grita, ela espera. Todd sempre alertou que o perigo não está na ignorância, mas na distração, porque o ignorante ainda pode buscar, mas o distraído já não percebe que há algo a ser buscado. Ele está cheio de vozes, de crenças, de respostas prontas, cheio demais para sentir. E quando não sentimos, a alma cala. Não por incapacidade, mas por respeito. A alma nunca força. Ela espera, com a paciência das eras, que um dia a mente se canse de procurar o sentido do universo e finalmente perceba que o universo é feito de sentido, desde sempre. Mas como ver sentido onde só enxergamos caos? Como perceber luz onde só sentimos vazio? Como ouvir sem que ninguém fale? Todd dizia, o universo fala, mas não usa palavras. Ele fala usando vibração. Vibração que se infiltra nas brechas entre pensamento e sentimento. Vibração que sopra nos silêncios que evitamos. Vibração que aparece nas pausas e não nos discursos. Vibração que não conta histórias, mas desperta memória. Memória espiritual. Memória que antecede livros, religiões, tradições, fronteiras e idiomas. Memória que antecede até mesmo a ideia de tempo. A Bíblia etíope, quando tocada com essa escuta, deixa de ser um livro antigo. Ela se torna testemunha. Testemunha de uma verdade que nunca foi escrita com tinta, mas gravada na vibração da consciência humana. E essa verdade não é ensinada, é despertada. E quando desperta, não traz apenas revelação, mas transformação. Não transforma o mundo, transforma o olhar. Porque o mundo nunca esteve adormecido, era o olhar que dormia. Há quem diga que a alma desperta quando busca Deus, mas Todd dizia, a alma desperta quando percebe que Deus sempre esteve buscando por ela, não como entidade, mas como presença. Presença que não reside acima nem além, mas dentro, não como ideia, mas como vibração, não como crença, mas como consciência. E a consciência não precisa de templos quando o corpo inteiro já é altar. E então, o segredo enterrado começa a se mover, não como descoberta intelectual, mas como deslocamento interno. Algo muda, algo se desloca, um fio invisível se solta e lentamente começamos a ver que a verdade não veio para ser compreendida, veio para ser habitada. Habitar a verdade significa permitir que ela toque as feridas, não para negá-las, nem para santificá-las, mas para honrá-las, porque as feridas são os pontos exatos onde o divino tocou o humano e o humano sentiu. Sentiu tanto que marcou. Marcas são memórias, e memórias são portas. Quando a alma decide atravessar essas portas, algo extraordinário acontece. Os velhos medos começam a perder força, não porque desaparecem, mas porque se transformam em símbolos. Símbolos não atrapalham, orientam. Eles não gritam, apenas indicam. Símbolos são lembretes, lembretes daquilo que já fomos, do que ainda somos e do que estamos lentamente nos tornando. A Bíblia etíope está repleta de símbolos silenciosos, símbolos que não explicam, revelam, não no papel, mas na pele. E é nesse ponto que a revelação deixa de ser externa. Ela se torna íntima, quase visceral. A linguagem começa a perder importância, porque o universo não explica mais, ele mostra. Não pensa mais, ele confirma. Não convence, ele ressoa. E é essa ressonância que sentimos quando as palavras deixam de ser palavras e começam a vibrar como se outra energia estivesse por trás delas. Quando os olhos leem, mas é a alma que reage. Quando não sabemos explicar, mas sabemos sentir. Sentir que algo, finalmente, está voltando à superfície. Todd dizia que o despertar espiritual não é subir, é descer. Descer para dentro. Descer ao ponto onde já não existem distrações, máscaras, justificativas ou dogmas. Apenas presença. E nessa presença tudo aquilo que foi enterrado por medo, por segurança, por imaturidade, começa a levantar-se. Não com violência, mas com dignidade espiritual. Porque a verdade que amadureceu dentro da alma não exige espaço, ela cria espaço. E talvez seja esse o instante em que algo começa a criar espaço dentro de você.
não para encaixar novas ideias, mas para liberar velhas memórias, memórias que não são suas, nem minhas, mas nossas. Memórias que falam de origem, de propósito, de vibração, de consciência. Não consciência como estado de saber, mas como estado de ser. Ser sem máscaras, sem papéis, sem formas. Ser como presença, presença como vida, vida como luz. Luz que um dia foi enterrada, não para morrer, mas para germinar. E talvez, só talvez, o que está germinando agora não seja entendimento. Se quiser, posso continuar a espiral, prolongando esse mergulho emocional, ampliando a experiência para zonas ainda mais profundas, onde o segredo não é apenas sentido, mas inevitável. Há algo que acontece quando a mente se cansa de perseguir explicações e, pela primeira vez, se permite apenas sentir. Não é desistência nem rendição. É como se o pensamento finalmente entendesse que não veio para controlar, mas para testemunhar. Testemunhar aquilo que sempre esteve ali, pulsando discretamente nas rachaduras das certezas, esperando o momento exato para emergir. Todd dizia que a verdade não é conquistada, ela é encontrada. Mas não porque estava perdida, porque nós é que estávamos distraídos. Há pessoas que leem textos espirituais e procuram luz, outras procuram respostas. Mas há um terceiro tipo, o tipo raro, que procura vibração. Vibração não diz o que é verdade, ela faz sentir a verdade. Porque a alma não reage à razão, ela reage à vibração, ela reconhece. É um reconhecimento profundo, silencioso, visceral, quase como reencontro, não entre pessoas, mas entre estados de consciência. Às vezes, você encontra a si mesmo, mas não percebe, porque a mente chama de coincidência, o coração chama de retorno e a alma chama de lembrança. Lembrança não é nostalgia, é sinal. Sinal de que algo que estava adormecido começou a se mover, não com pressa, mas com precisão. O conhecimento verdadeiro nunca chega como avalanche, chega como nascente. Primeiro goteja, depois escorre, depois flui. E quando flui, não invade, envolve, toca sem exigir, expande sem empurrar. E nesse toque, tudo aquilo que antes parecia distante começa a se tornar estranhamente íntimo. A Bíblia etíope tem esse tipo de toque. Não esclarece, provoca, não explica, revela e revela exatamente onde a alma já está pronta para sentir. O corpo reage antes da mente. Um arrepio, uma pausa, uma respiração diferente, algo incômodo e belo ao mesmo tempo. Um silêncio que não assusta, mas que parece dizer: aqui é seguro soltar. Porque soltar é o primeiro ato de confiar, e confiar é o primeiro ato de despertar. Não confiar em textos, nem em mestres, nem em crenças, confiar na percepção, naquela luz suave que vem, não como certeza, mas como presença. A presença não promete entender, ela promete acompanhar. Mas acompanhar para onde? Para dentro, sempre para dentro. O caminho espiritual não é ascensão, é mergulho. Mergulhar não significa se afogar, significa atravessar a superfície. Na superfície, tudo é visto, mas no fundo, tudo é sentido. O fundo não é escuro. Ele apenas parece escuro para quem ainda não se acostumou à profundidade. Mas quando os olhos da alma se adaptam, algo extraordinário acontece. O escuro revela luz. Luz que não pode ser vista na claridade, porque ela é luz de origem, não de reflexo. Reflexos são bonitos, mas não transformam. O reflexo afeta a mente, a origem afeta o espírito. O segredo enterrado na Bíblia etíope não reflete, ele desperta, não mostra, evoca. Ele não diz o que pensar, pergunta o que sentir. E essa pergunta não aparece com palavras, ela aparece com silêncio. Um silêncio que pesa diferente, não pesa como vazio, pesa como presença. Há quem fuja desse silêncio porque ele desarma. Não dá ferramentas, não dá respostas, não dá garantias. Ele apenas coloca você diante de si mesmo, sem os disfarces que a mente costuma usar para se proteger. E é justamente por isso que muitos resistem, porque encontrar a verdade exige encontrar primeiro tudo aquilo que não é verdade dentro de nós. Aquilo que imitamos, que decoramos, que repetimos, aquilo que acreditamos, mas nunca sentimos. Aquilo
aquilo que defendemos, mas nunca habitamos. Todd dizia que o ser humano é a única criatura que pode acreditar no que não sente e negar o que sente. Somos os únicos capazes de sufocar a própria verdade para proteger a própria crença. Mas há um momento preciso, silencioso, inevitável, em que a alma decide corrigir a mente. E esse momento não acontece quando queremos. Ele acontece quando estamos maduros o suficiente para desaprender. Desaprender tudo aquilo que nos ensinaram a pensar sobre fé, sobre luz, sobre Deus, sobre destino, para finalmente sentir o que a alma sempre soube. E quando a alma se pronuncia, não usa palavras. Ela usa vibração, usa peso, calor, arrepio, lágrimas que aparecem sem explicação, sensações que parecem surgir do nada, mas que não vêm de fora, vêm de dentro, vêm do espaço onde a verdade ficou hibernando, pacientemente, esperando que a consciência finalmente acordasse. E quando acorda, não grita, respira. Pela primeira vez, respira com presença, com inteireza, com algo que parece uma antiga lembrança de plenitude. A Bíblia etíope é um coração espiritual. Ela não bate como livro, bate como portal. Portal que não leva para outro lugar, mas para outra camada do mesmo lugar. Camada onde as palavras não contam histórias, mas despertam essências. Onde os nomes não descrevem pessoas, mas traduzem estados de consciência. Onde as passagens não narram fatos, mapeiam caminhos. Caminhos que não levam a templos, nem montanhas, nem mestres. Levam a si mesmo, mas não ao eu que se mostra para o mundo, ao eu que observa o mundo desde antes da primeira respiração. Esse eu não é construído, é original, não nasce com o corpo. Ele encarna no corpo, como visitante, como ponte, como missão. Não missão de conquistar algo, mas de recordar algo. Todd dizia que a alma não desce para aprender, mas para lembrar. Aprender é papel da mente. Lembrar é tarefa da consciência. E a consciência só começa a lembrar quando a mente silencia. Não silencia por fracasso, mas por maturidade. Porque um dia ela compreende que não é dona da verdade, apenas guardiã da percepção. A mente é lanterninha, a alma é o sol. O segredo enterrado na Bíblia etíope não está aceso, está latente. E quando algo latente encontra algo maduro, nasce a revelação. Não como luz, mas como reconhecimento. A partir daí, nada mais volta a ser como era. Não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. E quando o olhar muda, o mundo inteiro muda com ele, mesmo permanecendo o mesmo. As coisas não ganham novos significados, elas revelam seus significados originais, porque antes não víamos como eram, víamos como éramos. E quando nos transformamos, tudo ao redor se revela pela primeira vez. Este não é um vídeo sobre história, sobre religião ou sobre mitologia. É um vídeo sobre retorno. Retorno ao ponto onde o humano e o divino jamais estiveram separados, apenas esquecidos um do outro. O ponto onde a fé deixa de ser ideia e se torna força, onde a luz deixa de ser conceito e se torna presença, onde Deus deixa de ser busca e se torna respiração. Talvez por isso você ainda esteja aqui. Talvez por isso algo dentro de você está reagindo. Não com entusiasmo, mas com reconhecimento. Porque o segredo enterrado não está sendo mostrado. Ele está sendo lembrado. E talvez agora ele esteja sendo lembrado através de você. Se quiser, posso continuar essa jornada e dar início à próxima espiral, onde a presença se revela como caminho e o caminho se revela como consciência. Às vezes, o verdadeiro conhecimento não termina quando a voz cala, mas quando o silêncio continua falando. Existe um ponto sutil, quase imperceptível, onde as palavras deixam de ensinar e passam a pulsar. É ali que este caminho te trouxe. Não a um fim, mas a uma fresta. Um lugar entre o que você já sabia e aquilo que acabou de sentir. Uma fronteira delicada, onde a mente se aquieta, o coração escuta e a alma apenas recorda. Talvez nada do que foi dito hoje tenha sido exatamente novo. Talvez nunca tenha sido sobre novidade. Foi sobre lembrança, sobre pequenas rachaduras no concreto das certezas, por onde vazaram ecos de algo antigo, íntimo, inexplicavelmente familiar. Algo que não pede para ser entendido, mas reconhecido.
porque reconhecer é mais profundo que compreender. Compreender ilumina o pensamento. Reconhecer desperta o espírito. Há símbolos que não foram explicados, há sentidos que não foram traduzidos, há perguntas que não foram respondidas. E ainda assim, você sente que não vieram para confundir, vieram para ficar. Permanecer por trás do olhar, nas dobras invisíveis da alma. Talvez retornem quando você estiver em silêncio, talvez quando estiver olhando o céu, talvez quando fechar os olhos e perceber que há coisas que não precisam mais ser buscadas, porque agora habitam você. O que estava enterrado nunca foi apagado, apenas aguardava maturação. A semente não foi escondida da humanidade, foi escondida dentro da humanidade, porque antes de florescer no mundo, precisava florescer no ser, você. Nenhum livro pode revelar aquilo que a consciência ainda não está disposta a acolher. Mas quando acolhe, nenhum livro é mais necessário. A verdade deixa de ser texto e volta a ser respiração. Toth sempre disse, o despertar não começa quando descobrimos a verdade, mas quando a verdade nos descobre. Hoje, talvez ela tenha te encontrado, não como luz instantânea, mas como sussurro, como vibração, como uma sensação estranha e sublime de que algo já começou. Um movimento discreto, quase invisível, que provavelmente ninguém ao seu redor perceberá. Mas você sabe, porque vibra diferente. E essa vibração não pede conclusão. Ela pede continuidade, não pede aplausos, pede silêncio. Silêncio fértil, desses que germinam novos significados mesmo dias depois. Silêncio que te acompanha enquanto anda, enquanto respira, enquanto vive. Um silêncio cheio de presença. Presença que sabe, mesmo quando não explica. Presença que sustenta, mesmo quando não responde. Então talvez este vídeo não tenha terminado. Ele apenas mudou de lugar, saiu da tela e entrou no território onde toda revelação verdadeira permanece, dentro. Talvez você perceba isso quando olhar certas coisas e senti-las mais profundas do que antes. Talvez descubra que algumas certezas mudaram de forma, mesmo que você não saiba como ou quando. É assim que a transformação chega, não como trovão, mas como aurora. E se essa aurora encontrou algum espaço em você, cultive-o, não com pressa, mas com presença, não com ansiedade, mas com reverência, porque o despertar espiritual não é corrida, é gestação. A luz interior não invade, amadurece. Ela não se exibe, se revela aos poucos, conforme encontra coragem para existir. Você poderia ir embora agora e viver como se nada tivesse acontecido, ou poderia sair em silêncio, levando com você algo que ninguém vê, mas que tudo vê em você. Uma vibração, uma memória desperta, um chamado. E quando alguém perguntar o que mudou, talvez você não saiba explicar. E isso estará perfeitamente certo, porque aquilo que é verdadeiro não precisa se justificar, apenas continuar existindo. Se um dia sentir que este caminho quer continuar, volte aqui. Há mais camadas esperando, não porque estejam escondidas, mas porque agora você está pronto para vê-las. E se algo em você deseja não apenas assistir, mas caminhar junto, deixe sua marca. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Não por impulso, mas como quem diz, eu ouvi. Como quem reconhece que há verdades que merecem eco, não pela força, mas pelo significado. Porque no fim, o segredo enterrado nunca esteve longe. Estava esperando o coração certo para despertar.